Leitura da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia no livro de Juízes, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17. Vamos escutarmos e lermos juntos neste exato momento. Juízes 15. A vingança de Sansão. Passado algum tempo, estando próxima à ceifa do trigo, Sansão foi ver a sua mulher, levando-lhe um cabrito. Quero, dizia ele, entrar no quarto de minha mulher. O pai dela, porém, impediu-lhe a entrada. Eu pensei, disse ele a Sansão, que a aborrecias, e por isso dei-a a um teu amigo. Não é, porventura, mais formosa do que ela sua irmã mais nova? Toma-a por mulher em seu lugar. Desta vez, respondeu Sansão, não se me poderá censurar o mal que farei aos filisteus. Ele se retirou, apanhou 300 raposas e, tomando tochas, prendeu as raposas duas a duas pelas caudas e atou entre as duas caudas uma tocha. Pôs-lhes fogo e soltou-as nas searas dos filisteus, incendiou assim tanto o trigo que estava enfeixado como o que estava ainda em pé, queimando até mesmo as vinhas e os olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. Responderam, foi Sansão, genro do Tamineu, porque este tomou sua mulher e a deu a um de seus amigos. Então subiram os filisteus e queimaram a mulher juntamente com o seu pai. Sansão disse-lhes, é assim que fazeis? Pois bem, não descansarei enquanto não me tiver vingado de vós. E feriu-os vigorosamente, sem compaixão alguma. Depois disso, desceu e habitou na gruta da rocha de Etão. Então subiram os filisteus e acamparam em Judá, espalhando-se até Leque. Os homens de Judá disseram, por que subistes contra nós? Eles responderam, subimos para prender Sansão e pagar-lhe o que ele nos fez. 3.000 homens de Judá desceram então à gruta do rochedo de Etão e disseram a Sansão, não sabes que os filisteus nos dominam? Que é isso que nos fizeste? Eu tratei-os como eles mesmos me trataram a mim, respondeu Sansão. Eles replicaram, viemos prender-te para entregar-te aos filisteus. Jurai-me, disse Sansão, que não me haveis de matar. Não te mataremos, mas entregar-te-emos a eles amarrado. Ligaram-no, pois, com 2 cordas novas e tiraram-no da gruta. Chegando a Leque, os filisteus acolheram-no com gritos de alegria. Apoderou-se, porém, de Sansão o Espírito do Senhor, e as 2 cordas que ligavam seus braços tornaram-se como fios de linho queimado, caindo de suas mãos as amarraduras. Apanhando uma queixada ainda fresca de jumento, feriu com ela 1.000 homens. Sansão dizia, com a queixada de um jumento, eu os destrocei. Com a queixada de um jumento 1.000 homens feri. Dito isso, lançou ao longe a queixada e deu àquele lugar o nome de Ramate-Leque. Sentindo uma sede intensa, clamou ao Senhor, vós destes, disse ele, ao vosso servo esta grande vitória, morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fendeu a rocha côncava que está em Leque, e dela jorrou água. Sansão, tendo bebido dessa água, recobrou o ânimo e recuperou as forças, daí o nome que traz essa fonte, em Acoré, ainda hoje ela existe em Leque. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos no tempo dos filisteus. Juízes 16. Sansão e Dalila. Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher meretriz, e foi procurá-la. E a notícia correu pela cidade, Sansão está aqui. Puseram-se de emboscada nos arredores durante toda a noite, junto às portas da cidade, e ficaram quietos toda a noite, dizendo, ao romper do dia, matá-lo-emos. Sansão dormiu até a meia-noite, e levantando-se pela meia-noite tomou os batentes da porta de Gaza, com os seus postes, arrancou-os juntamente com o ferrolho, pô-los sobre os ombros e levou-os até o alto da montanha que está defronte de Hebron. Depois disto, enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Soreque, chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus foram ter com ela e disseram-lhe,
procura seduzi-lo e vê se descobres de onde lhe vem sua força e como o poderemos vencer, a fim de o amarrarmos para dominá-lo. Se fizeres isto, dar-te-emos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Dalila disse a Sansão: Dize-me, de onde vem tua força? E de que modo se precisaria ligar-te para que fosses dominado? Sansão respondeu-lhe: Se me amarrassem com 7 cordas de nervos ainda frescas e úmidas, eu me tornaria tão fraco como qualquer homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos bem frescas e úmidas, com as quais ela o ligou. Ora, estando eles de emboscada no quarto, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele rompeu as cordas como se rompe um cordão de estopa, mal se lhe chega o fogo, assim, permaneceu oculto o segredo de sua força. Dalila disse-lhe: Tu zombaste de mim, mentindo-me, dize-me agora com que se precisaria ligar-te. Se me amarrassem com cordas novas, disse ele, que ainda não tenham servido, eu me tornaria tão fraco como qualquer homem. Dalila tomou, pois, cordas novas, amarrou-o com elas e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ora, estavam eles de emboscada no quarto, mas Sansão rompeu como se fossem um fio as cordas que lhe amarravam os braços. Até ao presente, disse-lhe Dalila, só tens zombado de mim e só me tens dito mentiras. Dize-me com que será preciso amarrar-te. Bastará, respondeu Sansão, que teças as 7 tranças de minha cabeça com a urdidura do teu tier. Ela fixou-as com o torno do tier, e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele, despertando do sono, arrancou o torno do tier com os liços. Dalila disse-lhe: Como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Eis já 3 vezes que me enganas, e não me queres dizer onde reside a tua força. Ela o importunava cada dia com suas perguntas, instando com ele e molestando-o de tal sorte, que ele sentiu com isso uma impaciência mortal. E Sansão acabou por confiar-lhe o seu segredo. Sobre minha cabeça, disse ele, nunca passou a navalha, porque sou nazareno de Deus desde o seio de minha mãe. Se me for rapada a cabeça, a minha força me abandonará e serei então fraco como qualquer homem. Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o seu coração. Dalila fez que seu marido adormecesse nos seus joelhos, e chamando um homem, mandou-lhe que rapasse as 7 tranças de sua cabeça. Ela começou a dominá-lo, pois sua força o deixou. E disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Despertando ele do sono, disse consigo mesmo: Desembaraçar-me-ei deles como das outras vezes e me livrarei. Ignorava Sansão que o Senhor se tinha retirado dele. E os filisteus, tomando-o, furaram-lhe os olhos e levaram-no a Gaza ligado com uma dupla cadeia de bronze, e ali meteram-no na prisão, fazendo-o girar a mó. Entretanto, os seus cabelos recomeçavam a crescer. A morte de Sansão. Ora, os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu Deus, e celebrar uma festa. Nosso Deus, diziam eles, entregou-nos Sansão nosso inimigo. Também o povo, vendo isso, louvava o seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou-nos o nosso inimigo, aquele que devastava a nossa terra e matava tantos dos nossos. E estando eles de coração alegre, exclamaram: Mandai vir Sansão para nos divertir. Tiraram-no da prisão, e Sansão teve que dançar diante deles, tendo sido colocado entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o conduzia pela mão: Deixa que eu toque as colunas que sustêm o templo, e que me apoie a elas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres, e estavam ali todos os príncipes dos filisteus. Sansão, porém, invocando o Senhor, disse: Senhor Javé, rogo-vos que vos lembreis de mim. Dai-me, ó Deus, ainda esta vez, força para vingar-me dos filisteus pela perda de meus olhos. Abraçando então as 2 colunas centrais sobre as quais repousava todo o edifício, pegou numa com a mão direita e noutra com a mão esquerda, e gritou: Morra eu com os filisteus.
Dizendo isso, sacudiu com todas as suas forças o edifício, que ruiu sobre os príncipes e sobre todo o povo reunido. Desse modo, matou pela sua própria morte muito mais homens do que os que matara em toda a sua vida. Então desceram a Gaza os seus irmãos e toda a sua família paterna, tomaram-no, e tendo voltado, sepultaram-no no túmulo de seu pai, entre Sória e Estaol. Sansão fora juiz em Israel durante 20 anos. Juízes 17. Havia na montanha de Efraim um homem chamado Micas. Ele disse, um dia, à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te roubaram e pelos quais lançaste uma maldição aos meus ouvidos, esse dinheiro está em meu poder. Devolveu, pois, os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que lhe disse: da minha mão eu os consagro ao Senhor a favor de meu filho, para que se faça deles um ídolo fundido. Toma, ei-los aqui. Micas entregou o dinheiro à sua mãe e ela tomou 200 ciclos de prata que mandou entregar ao fundidor, fez o ourives com essa prata um ídolo fundido, que foi colocado na casa de Micas. E Micas teve, assim, uma capela. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Ora, aconteceu que um adolescente de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era levita, e morava ali. Partiu da cidade de Belém de Judá para procurar uma morada. Seguindo o seu caminho, chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. De onde vens? Perguntou-lhe este. De Belém de Judá, respondeu o levita, e viajo em busca de um lugar onde me fixar. Micas disse-lhe: fica comigo, serás para mim um pai e um sacerdote. O jovem levita condescendeu em habitar na casa daquele homem, que o tratou como um de seus filhos. Micas pô-lo em suas funções e o jovem serviu-lhe de sacerdote, residindo em sua própria casa. Agora, disse Micas, estou seguro de que o Senhor me abençoara, tendo eu esse levita por sacerdote. Amanhã dando seguimento às leituras da Bíblia no livro de Juízes, capítulo 18, 19 e capítulo 20. Paz e bênçãos a todos.